Mas e aí? 3-2, tava 1-0, toma de 3-1 ali, sei lá, em 10 minutos, 10 minutos. Marília. E não que quebrou o encanto com o Tite, não é isso, mas agora o Flamengo deve mirar realmente na vaga direta para a Libertadores, o objetivo que o Tite tinha dito que era o objetivo inicial e fim de papo. Vai ser difícil para o Tite, ao assumir o time, fazer o time favorito a tudo, como muito provavelmente ele fará, e como em 2 rodadas ele já conseguiu colocar essa pauta nos programas, do favoritismo, e sem querer, não necessariamente diretamente, mas o chilique que o Botafogo começou a dar pelas vitórias do Flamengo, não à toa, o Rafael ontem no intervalo foi fazer gracinha no Instagram, dizendo que tinha dado um apagão lá na Arena do Grêmio, quando o Grêmio faz os 3 gols. É claro que o Botafogo estava incomodado com o Flamengo, não é uma elucubração da imprensa. O Botafogo está muito incomodado, estava muito mais, né? Mas está incomodado com o Flamengo. Vai ser muito difícil, né? Eu já usei essa palavra aqui, vou usar de novo, o Tite dorivalizar a sua torcida e a sua claque e os influencers e a imprensa segmentada. Porque ele não foi contratado para fazer um ano bom. Ele foi contratado para fazer o ano bom, não um ano bom. O Tite não tem Mas esse ano direito de bom não pode ser fazer. o ano que vem, né? Sim, sim, é claro, não é agora, mas por isso que eu estou dizendo. Agora ele pode até voltar para o ponto morto. Ponto morto é. Estou fazendo uma analogia com o carro. Para o ponto morto e voltar para o. Até porque né, o Palmeiras o ultrapassou, ele tem o confronto direto com o Bragantino, ele tem confronto direto com o Palmeiras, para conseguir um vice-campeonato que parecia ser improvável com o Sampaoli. Mas em 2024 ele não tem direito a nada. Ontem ele errou bastante. Né? Ontem o Tite, durante o jogo, o Renato foi melhor que o Tite. De saída, consigo até entender que ele tinha poupado um pouco o Bruno Henrique, que vem de uma contusão gravíssima e foi um jogador diferente, mesmo na mão do Sampaoli. Virou o único do ataque titular em conteste, ou é ele com o Bruno, ele com o Pedro, ele com o Gabigol, ele com alguém, mas é com ele o time titular do Flamengo. E ontem ele poupa o Bruno Henrique e poupa o Everton Ribeiro e ele vai com o Arrascaeta de titular. O Arrascaeta ontem foi muito mal. Acho que as mudanças do Tite, as mudanças do Renato fizeram, né? As mudanças do Renato estão estampadas no placar. As do Tite também, são 2 erros do Bruno Henrique e o goleiro foi mal. Então, É. ontem não foi um bom dia. Eu acho que tem alguns aprendizados. Esses jogadores talvez não sejam capazes de fazer exatamente o que está na retina do torcedor e da própria do Tite, quando analisava os jogos do Flamengo. O Bruno Henrique vai fazer o lado de campo. Talvez ser só como segundo atacante. Lado de campo não dá mais para o Bruno Henrique. Ontem foi uma prova disso. Sem o Eric Pulgar, a vida dele vai ser difícil. O Flamengo vai ter ou contratar zagueiro, ou contratar volante, ou revelar volante, ou pensar um jeito de jogar. E como disse um amigo meu há bastante tempo, quando termina o time com os 4 que terminou, não vai ganhar de ninguém. É. O Arnaldo tá mutado. Ops. Agora ele Ih, tá sem. rapaz. Essa é a dificuldade Ele ficou um pouco de trocar mexido tanto ontem. de tanto treinador, né? Porque essa troca do Pulgar pelo Everton ontem, e acho que isso eu custo a entender que quando um técnico vai assumir um time, o Tite demorou bastante para assumir o Flamengo, teve tempo bastante de estudar, não chega à conclusão que essa formação de fato não ganha de ninguém. Foi ali que o Grêmio engoliu o Flamengo, meio de campo e tudo mais. Porque os jogadores não conseguem mais ser os mesmos daquela época passada, né? E acho que essa. Olha, esse campeonato, eu discordo muito da Marília, do negócio dos pontos corridos, eu sou fã absoluto, e esse campeonato para mim está sensacional. Não importa que o Botafogo esteja a um passo do título, eu não tenho a menor ideia quem vai ficar entre os 4 primeiros, eu não tenho a menor ideia quem vai ser rebaixado. E as séries invictas mais longevas do campeonato atualmente são 4 jogos de 3 times. O Corinthians é um deles. O Corinthians é um deles, o Botafogo é outro deles, e o Atlético Paranaense é o terceiro. Então, assim, o Grêmio, vinha de 3 derrotas seguidas, só o Grêmio vinha com essa série
nessa situação e foi esmagado pelo São Paulo, que foi esmagado pelo Palmeiras, fez um baita segundo tempo contra o Flamengo. Então, é um campeonato em que a diferença entre o primeiro e o 20º é muito pequena, como a gente viu entre Botafogo e América semana passada. O Botafogo ganhou de 2-1 jogando pior que o América. Então, tem essas situações. E o Flamengo, a gente tem a impressão que pudesse destoar dessa regra do futebol brasileiro, em que não existe exatamente um favorito nas partidas. A gente sempre acha que o Flamengo, quando tivesse um técnico, quando tivesse não sei o quê, quando tivesse jogadores recuperados, e eu insisto, o Flamengo só vai ser favorito a alguma coisa quando tiver uma reformulação substancial no elenco. A impressão de que aqueles jogadores possam entregar o mesmo que eles entregaram lá atrás é uma completa falácia há muito tempo. E o início desse ano ela marcou esse conto, o fim desse conto de fadas, quando o Flamengo contrata o Gerson e vende o João Gomes, achando que bastaria colocar o Gerson no lugar que ele jogava não sei quantos anos atrás e colocá-lo junto com Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol na época, né? O Bruno Henrique não estava recuperado. Esse time não ganha de ninguém mesmo, porque ele não tem competição mais, ele não consegue competir. E quando saiu o Pulgar, que foi o melhor jogador da era Sampaoli, o time desabou, com um Grêmio sem nenhum jogador conhecido. Os 3 jogadores que vieram do banco do Renato fizeram os gols, o Luizito Soares não estava jogando, e o Grêmio fez sua melhor partida dos últimos tempos. Então, as figuras, esses caras, os tais, os craques, o São Paulo teve lá hoje no jogo contra o Palmeiras, Rames Rodrigues e Lucas e tal. Cara, isso importa muito pouco no futebol atual, cara. Importa pouco no futebol atual. Então, as principais figuras do Palmeiras, a principal que é para a seleção, Rony, estava no banco. Tal. O Tite vai ter que reformular o time do Flamengo, se ele quiser ganhar alguma coisa. Com essa turma aí, não ganha de ninguém. E o momento é de renovar Bruno Henrique por 3 anos e Gabigol por 4, né? É inacreditável. Pois isso. Basta, né, Júlio? É a mesma coisa, guardando as proporções, claro, que o Palmeiras fez com os titulares todos, que o Corinthians fez com o time dele lá atrás, até agora está sofrendo, que o Flamengo fez lá atrás e que o São Paulo está começando a fazer agora. A grande sacada de um título maravilhoso é você perceber que aquele é o epílogo para muita gente. Isso. Se os caras tivessem um pouco de visão, como o Rafinha do São Paulo vai ser melhor do que foi na Copa do Brasil? Nunca. Como o Alisson do São Paulo vai ser melhor do que foi na Copa do Brasil? Nunca. E assim por diante. Mesmo os mais habilidosos lá, quando que o Bruno Henrique, com 30 e tantos, sei o que, vai jogar 3 anos ainda em alto nível? Nunca. E aí você tem que fazer escolhas, é assim. Por mais gratidão que você tenha em relação aos jogadores e tal, esse time do Flamengo estrelado não joga mais nada junto, eles não conseguem mais. O Madrid, né? Para mostrar isso, Arnaldo. Exatamente, o Real Madrid faz isso. Você tem que aproveitar os títulos justamente para tomar as decisões difíceis sem que ninguém fique te enchendo o saco, porque você acabou de ganhar o título. O Benzema não era o melhor do mundo? Valeu, Benzema. Parabéns, serviço prestado, tchau. Cristiano, Casemiro não era o melhor? Casemiro, todo mundo. Vai ser feliz. Assim Sérgio Ramos. Por isso que o Ancelotti tem que ser técnico da seleção brasileira. Não, mas calma aí, isso aí tá sendo feito no Real Madrid desde antes do Ancelotti. Tô brincando. Exatamente. O Jack Oliveira fala assim, vamos esperar o Tite ano que vem, porque se for isso, 1-0 e segurar o resultado até o final, a Marília vai torcer pro Flamengo, diz aqui o Jack Oliveira. E a Carolina Santos fala, para mim quem mais é afetado na história do São Paulo e Palmeiras é o Dorival Júnior, sério. Sim que pós-título do Dorival Júnior não se firma em continuidade de trabalho. Dá moral para a diretoria do Fla? Fala sério, diz ela. E o Xandão de peruca fala, agora vocês estão vendo que o que é o Dorival? Acabou o amor, diz ele. Calma, torcedores, calma, como diria a linda Olívia, filhinha da Marília. Marília, hoje tem briga contra o rebaixamento. Tem jogos aí, Vasco e Inter, Santos e Curitiba. Todos os 4 nessa briga ali embaixo. O Corinthians ontem venceu o Cuiabá, deu uma aliviada. Tem gente que falou que o Corinthians já escapou e o São Paulo não, né? Eu não, tô apontando o dedo retinho. Olha o dedinho reto. Dedo retinho. Isso. Mas, vamos lá, na ótica corintiana, tem que acontecer o quê? Todo mundo empata? Vasco, Inter, Santos e Curitiba?
Não. Na ótica corintiana, o Curitiba precisa ganhar e pode empatar em São Januário, né? Acho. Como o Corinthians tem confronto direto com os dois, com o Inter em casa, e esse resultado desde 1910 é empate, não importa onde seja Corinthians e Inter, né, vai empatar, acho que os últimos 9 são empates, esse pode empatar. O outro é melhor que o Curitiba ganhe. Mas a ótica corintiana, ela é muito. Ela é muito narcisa, né? Ela pensa muito em si próprio. A vitória do Corinthians ontem, ela foi boa. Primeiro que ela abre a rodada, né? Tira desses jogadores uma coisa que parece que eles não sabem lidar, que é com o resultado dos coleguinhas. O Corinthians colocou agora no bolso do Santos, do Vasco e do Inter, até, né? Que já está numa situação melhor, mas até do Inter. Esse incômodo de ter visto o Corinthians vencer, o Cruzeiro venceu, e aí, de novo, dá uma chatadinha, porque se Vasco e Santos ganharem, você pega o imã e traz o Inter de volta para essa história, porque pela pontuação. Então, o Corinthians tem a satisfação de ver esses jogos hoje do sofá. Espero que do sofá, né? Porque no caso do Corinthians não há motivos para churrascos e afins. Espero que do sofá. O Corinthians mostrou ontem, de novo, que já falei, nenhuma evolução tática, alguma noção do que está acontecendo e que faltam 9 rodadas para acabar o campeonato. Time mais maduro, jogadores que entraram em campo abraçados a um 0-0. O Corinthians não joga bem fora de casa desde 2018, me parece, olharam-se todos ao espelho e falaram, acho que não vai ser hoje que nós vamos jogar bem. Acho que foi um jogo honesto, acho que o Corinthians conseguiu, de partida, o Cuiabá foi um pouquinho melhor, mas no primeiro tempo o Corinthians, não foi um jogo que você ouviu a palavra Cássio 1 milhão de vezes, né? Fez uma boa defesa, é verdade, no segundo tempo, mas o Cássio foi mais espectador do que os jogadores do Corinthians puderam fazer, do que exatamente protagonista do jogo de ontem, que de novo os protagonistas foram jogadores mais calmos, se é que é possível usar essa palavra, para usar a camisa do Corinthians nessa altura do campeonato. Lucas Veríssimo, Gil, ontem no caso o Juliano. Quem não estava jogando bem ontem era o Vera. Quando o Moscardo entrou no segundo tempo, melhorou o Corinthians. O Renato não aguentou, entrou o Rojas no lugar do Renato, porque o Rojas não vai jogar de ponta direita num time que não sabe se defender. E quando ele colocou o Fagner, e aí eu vou bater bumbo para mim mesma, nessa coisa corintiana narcisa, eu sei bem que a minha ideia de colocar o Fagner na segunda linha foi muito bem ouvida nos bastidores do Corinthians. Ele colocou o Fagner na segunda linha. Não dá o Fagner nem o Fábio Santos para fazer o corredor sozinho. E ele colocou o Fagner como mais um jogador experiente para jogar ali como terceiro homem pela direita, mas quase que um volante ajudando o Bruno Mendes e com a possibilidade de ter um chute fora da área como ele tem, ou um lançamento, ou um cruzamento como ele tem. Achei uma vitória até justa do Corinthians. Teve a chance do Renato, teve uma outra chance do Romero, e acho que o Corinthians fez uma vitória, na minha opinião, obrigatória. Ele trocou o empate no meio do final de semana por essa vitória. Como eu acredito em vitórias do Santos e do Vasco hoje, essa vitória do Corinthians foi obrigatória. Uma vitória obrigatória. É uma boa relação, né? Empatou em casa com o América ali, se enganou, mas ganhou um jogo fora de casa. Aí, Júlio, tem esse Santos e Coritiba. E domingo tem Corinthians e Santos. Ou seja, o Santos precisa, de qualquer maneira, vencer o jogo de daqui a pouco. E aí, até talvez empatar com o Corinthians não seja um péssimo resultado, considerando que vai jogar fora de casa, tem mais algumas rodadas pela frente. O que eu falei no começo do programa, essa luta contra o rebaixamento, a gente não pode considerar ninguém fora dela e ninguém morto nela, porque virou um negócio, tem tanto time envolvido, que tem que ser olhado rodada a rodada mesmo. O Santos, o Vasco, o Goiás, o Bahia, o Cruzeiro, mesmo com as vitórias, o Corinthians, o Inter, esses times eles estão envolvidos nessa luta, salvo 3 vitórias seguidas. O Corinthians com esses 3 pontos conseguidos em extremes aí, né, num jogo que ele estava perdendo, no outro que estava com um maior cheiraço de 0-0, que era o jogo de ontem, e de repente saiu o gol lá na bola parada. O Corinthians com esses 3 pontos, acho que ele ganha o respiro de poder jogar contra o Santos em casa sem a faca na cabeça. Se ele empatar com o Santos, não é um ótimo resultado, mas é rodada a rodada, você mantém o outro ali na mesma distância.
Se o Corinthians ganhar do Santos, aí eu acho que ele fica realmente numa situação bem melhor, para não cair, bem melhor mesmo. Mas livre completamente, como eu acabei de dizer, acho que precisa ser visto rodada a rodada, até o momento em que, opa, beleza, saiu. Se vencer o Santos, ele abre uma vantagem importante para um rival direto, e são 2 vitórias seguidas, você tranquiliza muito mais o ambiente, e etc, tudo que isso traz, né? E ele ganha o direito de fazer um jogo de empate ali contra o Santos com essa vitória contra o Cuiabá. O Inter tá aí para provar que nessa disputa do rebaixamento, se você ganhou uma, não importa se é de 2 ou de 7, perdeu a próxima, você já tá dentro dela de novo. Você já tá dentro dela de novo. Se o Inter perder do Vasco hoje, ele tá mega dentro dessa briga anti-rebaixamento de novo, né? Ele fica 2 pontos só na frente do próprio Vasco e possivelmente do Santos, se o Santos ganhar do Curitiba. Acho que o Corinthians respirou, mas ele não saiu ainda dessa briga, não. Depende muito do clássico contra o Santos. E aí, Vasco e Inter, o Vasco perdeu o último jogo clássico contra o Flamengo, mas não jogou mal, vem jogando bem o Vasco. O Vasco para você ver como o que é remar lá embaixo, né, Arnaldo? O Vasco não vem jogando mal. Alguns jogos que vem jogando bem, né? Talvez o pior jogo do Vasco tenha sido aquele contra o São Paulo, que quase perdeu em São Januário. Mas de resto vem jogando bem, perde, ganha, mas fica ali. Fica ali para sair. Tem esse jogo casca contra o Inter, que é daqui a pouco, inclusive. Tem uma dificuldade de sair porque estava muito lá embaixo, né? Muito difícil, mesmo que com aquele jogo com o São Paulo que o Vasco jogou pelo empate, até uma forma estranha, a entrevista do Ramon Dias. O jogar pelo empate, jogar por 2 resultados, como o Corinthians vem jogando e como o Mano quase traduziu na entrevista ontem, que ele fala, né? O importante, o fundamental quando um time vem perdendo ou vem mal, é você primeiro estancar as derrotas. Acho que foi essa a frase, estancar as derrotas. Depois você pensar em vencer. É a cabeça do Mano Menezes. E é compreensível para dirigir um time que está um pouco, nem que seja um pouco, acima da zona de rebaixamento. Para quem está na zona de rebaixamento, a relação não é tão direta assim, né? Porque se você simplesmente estanca, como foi o caso do Vasco, perdeu com o Flamengo, mas não vinha perdendo tantas partidas, você não consegue, com empates, sair da zona de rebaixamento, muitas vezes. É a questão que o Vasco tem enfrentado. Nesse período, mesmo não jogando hoje um futebol que esteja entre os 4 piores do país, mas com certeza. E com muitos jogadores contratados na janela, foi o time que mais investiu na janela de meio de ano. Tem muito confronto direto, né, entre esses times. Por isso que o Júlio falou, a gente tem que analisar meio rodada a rodada, que a cada confronto direto, como o Cruzeiro fez com o Bahia, né? Os dois estavam iguais, o Cruzeiro meteu 3, abre 3 pontos em relação ao Bahia, coloca o Bahia numa enrascada. Agora o Bahia tem que jogar com o Palmeiras. É complexa essa briga. Agora o Vasco tem também, assim como alguns concorrentes, 2 confrontos diretos. O Inter, que parece melhor que os outros times que estão nessa situação, tecnicamente falando, tem melhores jogadores. Quando está o time completo, é um time não de jogar e ganhar de 7 sempre, mas de jogar como jogou contra o Fluminense na Libertadores. É um time que tem talento. E depois do Inter tem o Goiás fora no final de semana. São 2 jogos muito importantes para o Vasco, cara, né? Verdade. São jogos cruciais. Se ele vence os 2, é uma outra realidade. Mas para vencer 2 jogos nessa etapa do campeonato é muito complicado.